Hoje nós vamos abordar o tema colaboração, energia e longevidade. E como a figura central desse nosso encontro chama-se Frei Ugolino Bach. Eu cheguei a Florianópolis em 1982. Em 1983, fiquei sabendo que, num conventinho chamado do Espírito Santo em Santa Amara da Imperatriz, existia um frei que fazia curas espetaculares. Algumas curas tinham sido classificadas pelos médicos como inexplicáveis. Ou então, dentro da área médica, não se entendia por que aquela cura tinha ocorrido e muito menos por que havia ocorrido com tanta velocidade, com tanta rapidez. Então eu percebi nesses estudos que eu desenvolvi, tendo o Frei Ugolino como centro das minhas atenções, eu percebi que há uma relação direta entre colaboração, energia e também a festa da vida animada que faz a pessoa viver mais tempo. Frei Ugolino, agora, dia 19 de abril de 2011, deixou de viver no corpo físico. Em maio, dia 6 de maio, ele iria completar 85 anos. E o que é mais fantástico é que o Frei Ugolino ficou mais jovem e teve uma credibilidade de tempo, de vida maior, depois que ele começou a colaborar com as pessoas. Como? Em 1978, Frei Ugolino já era um frade aposentado, como se dizia na época, exercendo uma profissão de aposentado, porteiro do convento de Blumenau, dos franciscanos em Blumenau. Aí passa por Blumenau Dom Arlindo Mombach, que era o Monsenhor Arlindo Mombach, que vai a Blumenau ministrar um curso sobre controle mental. E ele diz para o Frei Ugolino, que atendeu a ele lá na portaria e ajudou ele lá a se acomodar no conventinho, no convento lá dos padres, disse: você precisa fazer o curso. Diz: mas eu não tenho estudo. Isso é para os padres que têm estudo, não para mim que eu não tenho estudo. Diz: não, você vai fazer o curso. É para você o curso também. Não é só para quem tem estudos mais acadêmicos. E o Frei Ugolino foi fazer o curso. Acompanhou o curso. Resumindo a história, ao final do curso tinha uma avaliação que era apresentada a nota no final do curso. Quando Dom Arlindo Mombach foi apresentar as notas no final do curso, depois de uma semana de curso, era de controle mental. O Frei Ugolino, quando olhou a nota dele, ele ficou vermelho de vergonha. A nota era 2. Diz que na hora, entre a vergonha e a chateação, ele levantou de pé e proclamou a seguinte profecia: é assim mesmo que eu serei célebre. E, tempo depois, ele começou a ler sobre parapsicologia, sobre o poder da mente, sobre controle mental. E lendo um livro do Quevedo, que falava de uma francesa, de uma paranormal francesa, que mumificava carnes, Frei Ugolino disse: isso deve ser uma técnica. Se ela faz, eu também posso fazer. E ele foi lá, foi treinar concentração, relaxamento e conseguiu mumificar os primeiros pedaços de carne. Bem, depois ele não só mumificou impondo as mãos e se concentrando, mas depois um dia o Dom Arlindo Mombach, passando por
Blumenau, ele disse: mas se você mumifica assim, você pode mumificar à distância. Então o Frei Ugolino fez experiência. Ele lá embaixo no primeiro andar colocou uns pedaços de bife lá no terceiro andar do conventinho. Então ele mantinha um de lado que ele não se concentrava nele e outro ele se concentrava. Aquele que não se concentrava, ele dizia, ficou fedido logo. Mas esse que ele se concentrava, mumificou também. Há pelo menos 7, 8 metros acima de onde ele estava. A carne foi mumificada. Então isso fez ele perceber que havia algo mais nessa história, que não era só a energia das mãos, que havia energia mental. E aí ele começou a tirar dores das pessoas. Depois foi avançando e em pouco tempo o Frei Ugolino estava curando muita gente, fazendo discursos que ele nunca tinha feito, nem, como ele dizia, nem nunca preparei um sermão. E ele começou a fazer pregações sobre a importância do poder da mente, sobre a importância da gente fazer a imposição das mãos, de isso e daquilo. E começaram a fluir lá para o convento milhares de pessoas. Tanto que os padres se sentiram incomodados. E, resumindo a história, mandaram o Frei Ugolino para a Alemanha, para parar de incomodar os padres no Brasil. Só que na Alemanha ele começou a fazer a mesma coisa. Mas veja, o que eu percebi de importante aí na história do Frei Ugolino? Que a sua colaboração com as pessoas, a sua dedicação amorosa para com as pessoas, impondo as mãos e querendo que a pessoa ficasse curada, não para ele ganhar fama, e sim para a pessoa poder se libertar dos sofrimentos, das dores, dos males. E aí ele começou a perceber que a energia fluía não só das mãos, fluía dele como pessoa. Como Jesus de Nazaré, quando acontecia uma cura na presença dele, o que ele dizia sempre? Vai, tua fé te salvou. Se tua fé te salvou, é porque o poder está em ti. Então o Frei Ugolino, usando outra palavra, que não seja colaboração e energia, podemos dizer que o Frei Ugolino aprendeu o que é amar aos outros, segundo os ensinamentos de Jesus de Nazaré. O que é amar segundo Jesus de Nazaré? É querer bem a alguém e trabalhar para isso, e ponto final. Então, Frei Ugolino sempre, que sofreu muito, ele se curou do coração, ele se curou de várias coisas depois que fez o curso em Blumenau. Ele, que era um velho encarangado, começou a andar novamente com passos de homem mais moço, com a vitalidade de um jovem. E aquele que estava previsto que no início dos anos 80 iria morrer, passaram os anos 80, passaram os anos 90, passou a primeira década do século XX, e só 33, 34 anos depois do curso, é que agora ele dizia nos últimos dias: eu já fiz minha parte, eu procurei alguém para me substituir aqui no conventinho, mas ninguém veio. Até agora não achei ninguém. Ele se queixava comigo até na última vez que eu conversei com ele. Mas ele dizia: eu fiz minha parte. Agora eu quero ir para o céu. Agora eu quero sair do meu corpo para ir para o céu. Ele dizia assim. E agora então, dia 19 de abril, olha lá, dia do índio, ele acabou indo para o reino invisível, como nós chamamos. Deixou de viver no corpo físico, mas viveu 85 anos praticamente, porque faria 85 anos agora em maio, dia 6 de maio.
Então, podemos dizer que aí nós temos um exemplo de pessoa que, colaborando com os outros, passando energia, ele não perdeu energia, ele multiplicou a sua energia. É o que acontece. Quem ama, vive. Quem ama, não se atrapalha e nem atrapalha a vida dos outros. Quem ama de verdade, quer bem aos outros, às pessoas a quem dedica o seu amor. E revigora e revitaliza todo o seu ser. Então, Frei Ugolino é e será sempre um exemplo de que amar, querer bem aos outros, colaborar com os outros, transmitir energia aos outros é uma forma da gente despertar a vida, despertar a saúde, ser a vitalidade e a vida, o vigor do nosso organismo e viver longos anos. Então, gente, nós podemos sim melhorar não só a qualidade da nossa vida, nós podemos também alongar os anos da nossa vida, mas não para sermos incômodos para os outros. Não para sermos sacos vazios que os outros têm que carregar. E sim, sermos pessoas cheias de saúde, vida, vitalidade e vigor. Então veja, quem é egoísta não sabe colaborar. Quem só pensa em si, só pensa em fazer o que gosta, não é capaz de doar-se, de dedicar-se, de empenhar-se para dar a sua contribuição para melhorar a vida dos outros. Então é preciso sim que você, se você é um dos egoístas, se você é aquele que só pensa em si, que qualquer coisa deixa você chateado. Por quê? Porque você não sabe amar. Quem fica chateado por qualquer coisinha é porque ainda não descobriu que colaborar, distribuir energia é aumentar os anos e a qualidade de vida. Aguardamos você na próxima semana, às 21 horas, depois de Vida Inteligente. Muito obrigado.